Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Laços de Família, da Clarice Lispector. Mais especificamente, a gente vai conversar mais sobre o conto Amor, que é o segundo conto dessa coletânea da Clarice, cujo tema é, como o próprio título diz, família, né? Inclusive, um dos títulos de um dos contos aqui é Laços de Família, enfim. Esse aqui é o único conto que eu já tinha lido antes na escola, tá? Em apostila de escola e etc. Mas a maioria dos contos aqui desse livro foram novidade pra mim, tá? Enfim, para poder montar este vídeo aqui, pra gente poder conversar direitinho sobre a interpretação do texto Amor, eu consultei minha queridíssima amiga Juliana Gervason, que manja muito de Clarice. Então eu fiz diversas anotações de uma conversa que eu tive com a Ju sobre, né? Na verdade ela me deu meio que uma aula sobre esse conto, gente. Então eu fiz várias anotações aqui e aí vou compartilhá-las com vocês, certo? Bem, existem duas formas de você ler o conto Amor. Na verdade, existem duas formas de você ler qualquer coisa na sua vida. Sendo a primeira delas uma leitura superficial, só para entender assim mais ou menos do que se trata. E a segunda forma, que é a que eu recomendo que você faça desse texto, é uma leitura atenta, procurando detalhes, interpretando de alguma forma aquilo que está sendo dito para vocês, tá? Então esse é o tipo de conto que não vai funcionar ser lido assim, sabe, no ônibus, rapidinho, voltando para casa. Enfim, reserve aí uma noite tranquila, tá? Em que você já fez tudo que você tinha que fazer, vai se deitar cedo, enfim, pega o conto e dá uma destrinchada nele porque vai valer a pena. Bem, superficialmente falando, esse conto vai mostrar pra gente um dia na vida da Ana, que é essa dona de casa perfeita, de uma família de classe média, que leva uma vida muito boa, tem um relacionamento muito bom com o marido, tem um relacionamento muito bom com os dois filhos pequenos. É uma mulher que foi criada para ser dona de casa e ela é a dona de casa perfeita, uma dona de casa dedicada. Ela mesma quem fez as cortinas da casa, por exemplo. Mais ou menos isso. Então, nesse dia que a gente vai acompanhar através desse conto, a Ana já terminou o serviço em casa, o marido já foi trabalhar, os filhos já foram para a escola, e agora seria aquele momento da tarde, assim, que ela já não tem mais nada para fazer, ela resolve ir comprar ovos, né? Acabaram os ovos, ela vai receber os irmãos dela para um jantar à noite, então ela precisa desses ovos para preparar esse jantar. É isso que ela está fazendo. Aliás, quando o conto começa, a Ana já está voltando para casa com esses ovos já comprados. Ela está no bonde, sentada, segurando a sacolinha que ela mesma fez de tricô, com esses ovos embrulhadinhos em jornais lá dentro, quando o ônibus faz uma parada num ponto e ela vê no ponto um cego mascando chiclete. E esse momento em que ela tá ali olhando para aquele cego mascando chiclete, ela começa a refletir sobre sua própria vida. Ela meio que se perde em devaneios, acaba perdendo o próprio ponto em que ela precisa descer, desce no ponto em frente ao Jardim Botânico, resolve passear pelo Jardim Botânico, que é uma coisa que normalmente ela não faria. Passa mais tempo do que devia ali naquele Jardim Botânico, né? Tanto é que ela precisa chamar o guarda para abrir a porta do jardim para ela poder sair. O guarda nem tinha visto que ela estava lá dentro. Ela volta para casa, prepara o jantar, dá tudo certo, ela revê a família e acaba o dia. É isso. Mas uma leitura atenta deste conto vai mostrar pra gente 1 milhão de possibilidades de coisas incríveis que esse conto contém, gente. Então calma lá. Não é simplesmente o dia de uma dona de casa e é um dia corriqueiro. A única coisa diferente que aconteceu foi ela ter visto esse cego no ponto de ônibus mascando chiclete, enfim. Mas tá, logo no início do conto a gente vai ficar sabendo que esse momento em que a Ana resolve sair para comprar os ovos é o que ele vai chamar, o que o narrador vai chamar de a hora perigosa. O que seria essa hora perigosa? É aquele momento da tarde em que ela já não é mais mãe porque os filhos já estão na escola, ela não é mais esposa porque o esposo já está trabalhando, ela está sozinha em casa. Ela não é nem dona de casa porque a casa já está toda limpa. Então ela precisa preencher essa hora de alguma forma e nesse dia que a gente está acompanhando ela sai de casa para comprar esses ovos. Como ela pega um bonde, anda vários pontos para comprar esses ovos, eu imagino que ou ela mora assim num subúrbio, num lugar assim bem afastado, né? Ela precisa pegar o bonde para ir até o mercado, ou ela faz essa escolha exatamente para que ela, né, passe esse tempo preenchendo, fazendo alguma coisa, né, e pensando na vida no ônibus. Bonde, quer dizer. Nas primeiras páginas do conto, a gente já vai perceber que o narrador faz questão de ficar dizendo pra gente que a vida da Ana era boa, o relacionamento com a família era bom. E isso aqui quem me disse foi a Ju, e depois quando eu reli o conto, eu realmente notei isso. O narrador faz isso pra gente, vai mostrando essa vidinha perfeita, né, da Ana, dessa família, né, que faz parte dessa família que acabou de comprar um apartamento, né, eles ainda estão pagando esse apartamento. Eles não têm dinheiro sobrando, tanto é que ele deixa claro logo no começo do texto que
que eles têm um fogão que tá com defeito, que faz uns barulhos estranhos de vez em quando. Não sobra dinheiro, mas a vida é boa, enfim, tá tudo bem. E aparentemente o narrador faz isso pra gente pra deixar bem claro que o que vai acontecer com a Ana não tava nos planos dela. O momento de epifania que ela vai ter ali ao ver o cego mascando chiclete não era assim um pedido de socorro, não era assim uma fuga da situação que ela estava vivendo, não era nada disso, porque a vida era boa. Quando o narrador começa a contar pra gente também sobre a rotina da Ana e o que ela faz em casa, etc., ele vai dizer também uma coisa interessante, ele vai dizer que até a casa cumpriu o seu papel, né? Ficando suja todos os dias para que ela pudesse limpá-la. Os móveis também sempre acumulavam poeira para que ela pudesse espaná-los, coisas do tipo. E quando a gente para pensar nessa hora perigosa da tarde, em que ela não é mãe, não é esposa, porque enfim, ela já fez tudo o que ela tinha para fazer, o que acontece, gente, é que ela vai precisar encarar a si mesma. Ela vai ter que ser ela mesma, já que ela não é nenhum desses 3 papéis, né, que ela cumpre ali dentro daquela casa com aquela família. E quando ela vai preencher essa hora perigosa comprando ovos e colocando esses ovos dentro da sacolinha de tricô que ela mesma fez, a Ju fez um apontamento muito interessante também. Ela diz que os ovos, né, dentro de simbologia, etc., representam a fragilidade da vida. Então ela tá ali carregando aquela vida frágil dentro da sacolinha que ela mesma tricotou naquele bonde. E aí o que acontece? Quando ela vê o cego mascando chiclete, que ela tem aquele momento de epifania, ela dá um grito, o bonde dá aquela arrancada, né, pra sair do ponto, pra continuar a andar, e ela, enfim, perde equilíbrio e etc. Aqueles ovos caem e se quebram. E aí tem aquela coisa da fragilidade da vida, né, que é uma coisa pequena, pode aparecer e estragar tudo, enfim. E aí no conto a gente vai ler que o grande problema dela ter visto aquele cego mascando aquele chiclete é que ela fica besta como aquela coisa mecânica, né, de um homem mascando chiclete no escuro. Como é que aquilo pode acontecer? Né? Enfim, aquilo deixa ela perplexa, digamos assim. Ela fica pensando na vida a partir daquele momento. E tudo muda na cabeça dela a partir daquele momento. E aí a Ju faz uma interpretação muito legal também. Ela diz que a vida da Ana era um movimento mecânico no escuro também, porque afinal de contas ela não refletia sobre a vida dela. É muito fácil para ela assumir aqueles papéis de mãe, de esposa, de dona de casa. E quando ela vê aquele cego fazendo aquele movimento mecânico de mascar o chiclete no escuro, ela tá vendo um reflexo da própria vida. Olha que interessante. E aí ela se espanta, e aí ela começa a ter os devaneios dela, ela começa a imaginar como seria a vida dela se essas escolhas da sociedade não tivessem sido feitas para ela. Quando ela dá por si, o ponto dela já passou, ela acaba descendo lá no Jardim Botânico, como eu já tinha dito para vocês, ela vai fazer aquele passeio no Jardim Botânico. Primeiro o narrador diz que ela fica horas sentada num banquinho admirando as árvores. No início do conto, na primeira página mesmo, ela vai dizer que ela tinha sementes nas mãos e ela mesma plantou as árvores do jardim ali do condomínio, provavelmente. Ó, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores. Um pouquinho mais abaixo ela vai dizer que na hora perigosa da tarde essas árvores zombam dela. E essas árvores do Jardim Botânico não, ela fica admirando ali os frutos dessa árvore. Ela chega a dizer que um desses frutos assim caído no chão e quebrado, partido, é como um cérebro. Um pequeno cérebro, uma coisa assim. Mas o bacana dessa experiência dela no Jardim Botânico é que é como se fosse assim uma segunda fase da epifania dela. Ela tá com os sentidos muito aguçados, então ela sente tudo ao redor dela, ela sente os cheiros, ela sente os animais perto dela, ela vê as cores muito vívidas, enfim. Então ela tá lá sentindo tudo à flor da pele, como se ela estivesse viva. E aí eu transcrevi aqui o que a Juliana falou a respeito de epifania, né, que além de ser aquela coisa, né, da grande revelação divina e etc, né, em religiosidade, a epifania para a literatura, né, a Ju até cita alguns autores, né, para Joyce, para Virginia Woolf e para Clarice, é isso aqui, ó, é o momento máximo de revelação do eu. E aí a Ju continua. Ó, quando uma coisa externa, muito pequena, que passaria despercebida por qualquer outra pessoa, faz com que algo dentro daquele personagem, daquele ser humano, se revele de uma forma avassaladora. Esse é o momento de epifania. Então aquele cego mascando chiclete para você pode não ser nada, mas para ela aquilo significava tudo, toda a vida dela. E ali durante aquele passeio ao Jardim Botânico, enquanto ela tá divagando sobre a epifania que ela acabou de ter, etc., ela vai falar muito em amor, vai dizer num dado momento que ela ama o cego. E aí a Ju faz também um alerta para você aí, estudante, de que não, ela não está apaixonada pelo cego mascador de chiclete, não é isso. O que ela vê aflorado em si é o amor pelo outro, o amor pelo próximo.
Quando eu li pela primeira vez o conto, eu achei que, na verdade, o que ela sentiu pelo cego foi piedade. E piedade... E aí eu até me questionei, né, se piedade seria uma forma de amor também. Mas tá, pense a respeito disso. O importante é você entender que não, ela não estava apaixonada pelo ceguinho. E voltando lá à experiência no Jardim Botânico, aquilo é como se fosse uma experiência para ela, como se fosse uma amostra do que a vida dela poderia ter sido. Se ela não tivesse seguido todas aquelas regras da sociedade, enfim. Tanto é que ela fica lá até a noite e aí ela volta para casa. Quando ela chega em casa, ela vê um dos filhos. E aí ela abraça aquele menino, assim, ela abraça com tanta força, ela nem percebe a força que ela tem. A impressão que eu tive quando eu li o conto pela primeira vez é que ela tinha se transformado meio que num gigante, né? Porque ela chega a dizer, né? O narrador chega a contar pra gente que ela quase esmaga o menino nesse abraço. O menino chora assustado, assim que a mãe afrouxa o abraço, ele sai correndo. E depois ela vai dizer que conforme ela foi caminhando da sala até a cozinha, ela tinha que tomar cuidado para não pisar em uma das crianças. Mas enfim, quando ela abraça esse filho, quando ela dá esse abraço de urso aí no filho, ela vai dizer uma coisa assim que me partiu o coração, gente. Ela vai dizer: não deixe que a mamãe te esqueça. Por quê? Porque quando ela tem um momento de epifania, ela chega a cogitar largar tudo, né? Aquele momento que eu falei pra vocês de que a escolha que ela faria poderia, né, matar a família dela e tudo mais. Então, por alguns momentos a gente entende aqui que ela também cogitou abandonar esse filho, de forma que agora ela tá se sentindo um tanto quanto culpada. Mas ela continua com esse amor super aflorado, tanto é que ela vai dizer aqui, ó: ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo. Mais pra frente o narrador vai dizer, ó: ela fora atingida pelo demônio da fé. Sensacional, gente. E aí ela vai dizer uma coisa pro menino que me assustou mais do que não deixe que a mamãe te esqueça. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. Pensa numa criancinha ouvindo isso da mãe. E aí ela vai dizer que o garoto deu o pior olhar que ela jamais recebera pra ela, assim, depois que ele, né, foi correndo dela. Mas tá. Aí a gente vai acompanhar o jantar, um jantar super tranquilo e tal, mas ela vai dizer que ela estava aérea, né, durante todo esse jantar. Mas ela acompanhou, assim, observando tudo, deu tudo certo. A última coisa que ela vai falar sobre o jantar é que ela viu os filhos no chão, brincando com as outras crianças e tudo mais. Depois que vai todo mundo embora, ela continua pensando, refletindo: e agora como é que vai ser minha vida depois do cego? Será que as coisas vão voltar a ser como eram antigamente? Ela vai chegar a cogitar, ó, quantos anos levaria até envelhecer de novo? E aí ela ouve um estouro no fogão. Lembra aquele fogão que tava com probleminha no início do conto? E ela sai correndo, ela acorda, né, como se fosse um momento assim de awakening, ela acorda, ela sai correndo, vai pra cozinha e vê que tá tudo bem, o marido tava, sei lá, preparando um café, alguma coisa do tipo. E aí ela abraça o marido também e diz pra ele, ó: não quero que lhe aconteça nada, nunca. E ele até responde rindo, ó: deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu sorrindo. E é isso, aí ela vai terminar assim, ó: ela continuou sem força nos seus braços. Hoje de tarde alguma coisa tranquila se rebentara. E na casa toda havia um tom humorístico, triste. É hora de dormir, disse ele, é tarde. Aí olha que bonito, ó: num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Então é como se ele estivesse guiando de volta, né, pra vida conjugal, digamos assim. Aí ela continua, ó: acabar essa vertigem da bondade. Tudo por causa do estouro do fogão, veja só. E aí ela vai terminar o conto assim, ó: e se atravessar o amor e o inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Com relação a essa coisa dela ter atravessado o amor e o inferno, eles dizem aqui no texto em algum momento que o apartamento ficava no 9º andar. E aí, gente, já faz muito tempo que eu li a Divina Comédia, mas se eu não me engano, o 9º estágio ali do inferno era o pior de todos. E logo no início do conto, e depois mais algumas vezes ao longo do conto, a narradora vai pontuar pra gente que fazia muito calor dentro daquele apartamento. Então é como se o apartamento, né, se é a casa onde ela mora com a família, fosse o inferno. Aí agora a interpretação da Ju, né, ela vai dizer que quando ela abraça o marido e quando ela, né, aceita a mão dele e vai pro quarto junto com ele, ela tá fazendo uma escolha, só que dessa vez a escolha que ela tá fazendo é uma escolha consciente. Afinal de contas foi ela quem, né, soprou a pequena flama do dia no fim do dia. Só que essa escolha dela mata as possibilidades, né, que ela vislumbrou durante aquela tarde e mata a mulher dentro dela, né? Fica só
a esposa, a mãe, a dona de casa de novo. E essa escolha que ela faz é por amor. Mas aí a Ju vai dizer, e aí eu concordo também, que não é o amor por si mesma, não é o amor pelo cego, não é isso, é o amor pelo outro. E aí fiquei um tempão pensando nessa coisa dela ir se deitar sem mundo no coração, né? Pra mim, eu tinha achado que, apesar dessa escolha consciente que ela faz, né, por amor à família, né, de continuar ali naquela vida, eu achava que alguma coisa, né, ela vai dizer ali, que alguma coisa rebentara, né, durante aquela tarde. E eu achava que não tinha mais volta, que não tinha mais jeito, ela estava sem mundo no coração. Mas a interpretação da Ju é de que ela resetou o sistema. E você, o que você acha disso? Leia o conto e depois vem me contar o que você achou desse final, deste conto, principalmente desse trechinho que ela fala, que ela não tem mais mundo no coração. Gente, conto incrível, mesmo se você não for prestar vestibular da Unicamp, faz favor de ler esse negócio, eu vou deixar o link lá embaixo, que contém o conto completo, então você pode ler, você não precisa ter o livro em mãos, mas o livro é bem bacana. Então, aqui na orelha do livro tá escrito, né, nesta coletânea de contos, os personagens, sejam adultos ou adolescentes, debatem-se nas cadeias de violência latente que podem emanar do círculo doméstico. E aí tá, tem contos muito bacanas, o primeiro é bem bacana, é Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga. Então você tem também essa outra dona de casa, dessa vez sem filhos, que resolve tomar um gorozinho, e aí é tudo meio onírico, né, porque ela tá bêbada. Mas ela vai contando pra gente aqui o que está se passando com essa pessoa que acabou, né, de tomar umas e outras. Aí na sequência já vem o conto O Amor. Na sequência vem um conto que eu, assim, é um conto super curtinho, Uma Galinha. Eu vou contar a história de uma galinha, gente, que é adotada por uma família, mas enfim, achei bem interessantezinha, quase uma fábula, digamos assim. A Imitação da Rosa também é um conto muito legal, de uma dona de casa também, que foi convidada para um jantar. Ela tem ali um arranjo de flores muito bonitos em casa, mas são tão bonitos, que num dado momento ela acha que ela não merece tê-los. Então ela embrulha aquelas rosas e pede para a empregada dar de presente para a anfitriã, né? Ela vai mais tarde a um jantar na casa dessa mulher. E ela se arrepende. Enquanto ela tá ali fazendo embrulho, ela já tá se arrependendo e aí várias coisas passam pela cabeça dela. Incrível, gente. Mais um conto incrível também. Imitação da Rosa. Leiam também, vocês vão gostar. Também dá pra fazer um zilhão de interpretações sobre esse conto. Feliz Aniversário, que é o conto que tem a ver aqui com a capa do livro. Você tem aqui uma senhorinha sentada numa mesa vazia. É aniversário da matriarca da família, e aí tá lá toda aquela família reunida, aquelas crianças barulhentas, aqueles parentes que se detestam, que estão ali, enfim, naquela situação, né? Pra cantar parabéns pra essa senhorinha, que tem idade bem avançada, já tem mais de 80 anos, enfim. E aí essa senhora, enquanto ela tá ali sentada na cabeceira ali da mesa, observando aquela família, ela começa a refletir que ela deu origem àquele bando de idiotas, sabe? É incrível esse conto, gente. Que mais? Esse aqui é um dos meus preferidos, disparado. É incrível mesmo. Que mais? A Menor Mulher do Mundo é um conto que eu não gostei. Eles vão contar sobre essa pigmeia, né, que um explorador francês descobriu, e aí fizeram umas matérias sobre ela. Vai falar sobre preconceito e sobre como cada camada da sociedade enxerga essa possibilidade. Você tem desde a, sei lá, da família de classe média que gostaria de ter uma pigmeia dessa em casa para servir como empregada, a criança rica que quer ter uma pigmeia como um brinquedo, enfim. Não sei, é um conto que... Bom, vai ver, essa foi exatamente a intenção do texto, né? Mas me incomodou muito esse texto, não gostei muito não. O Jantar, que é um conto em que o narrador está numa outra mesa observando um senhor e uma mocinha jantando. E aí tudo se passa na cabeça, no achismo, né, desse narrador, mas ele vai descrevendo a cena e vai dando a interpretação daquilo que está acontecendo. Bem bacana também. Preciosidade, que essa aqui é a história da adolescente. É isso mesmo, é uma adolescente que quer passar despercebida pela rua, mas quando ela passa despercebida pela rua, ela se sente mal porque ela gostaria que as pessoas percebessem sua presença, enfim. É uma coisa mais ou menos assim. Também é um conto que vale muito a pena ser lido. E tem muita coisa aqui que se... Eu vou precisar ler de novo esse conto. Tem muita coisa aqui que acontece que não entendi ainda se passou na cabeça dela ou se aquilo realmente aconteceu. O próximo é o Laços de Família, né, que é o conto que dá título aqui à coletânea. Que é um texto bem difícil também. Eu lembro de ter estudado esse conto na escola. É uma família disfuncional, né? Você tem assim a relação da mãe com a filha, ou da mãe com o filho, que é uma relação muito complicada. Isso vai se refletir depois no relacionamento do filho com a esposa.
Tem um trechinho assim que toda vez que eu leio me incomoda. Ó, ele vai dizer assim, ó, o narrador falando sobre esse filho. Às vezes ele procurava humilhá-la, humilhar a esposa. Entrava no quarto enquanto ela mudava de roupa porque sabia que ela detestava ser vista nua. Por que precisava humilhá-la? No entanto, ele bem sabia que ela só seria de um homem enquanto fosse orgulhosa. E aí por diante, essa coisa do homem humilhando a mulher só porque ele pode, incomoda. Começos de uma Fortuna também vai contar a história de um menino que tem um problema. É um adolescente também que tem problema com a mãe e tal. Ele é um garoto muito calado em casa, mas fora de casa ele é muito falante. A mãe sempre reclama disso. Só que toda vez que o menino tenta abrir a boca pra falar em casa, a mãe corta. Mistério em São Cristóvão. Eu li 2 vezes esse conto, eu não sei o que dizer pra vocês a respeito dele. Mas é uma história assim de 3 pessoas que estão vestidas pra um baile de carnaval, com máscara de animais. E aí eles ficam observando uma família dentro de uma casa. É um conto estranho. O crime do professor de matemática que, ai meu Deus do céu, é uma história horrorosa de um homem que abandona um cachorro. E aí ele vê um cachorrinho da rua que foi atropelado, sei lá, agora eu já não me lembro. Mas enfim, ele se sente na obrigação de enterrar aquele cachorro porque ele acha que se ele fizer uma coisa boa por esse cachorro desconhecido é como se ele estivesse apagando o mal que ele causou ao próprio cachorrinho dele, que ele abandonou com o aval da família. E é uma história muito triste. Pra quem tem cachorro, pra quem gosta de cachorro, esse conto é muito, muito terrível. E o Búfalo, que é outro conto daqueles, de uma moça que não tem o amor correspondido e ela vai andar no zoológico. E aí ela tem um momento de epifania quando ela vê o búfalo. E é isso, gente. Coletânea incrível. Só tem um conto aqui que eu não gostei, mas talvez eu não tenha gostado do conto por um motivo errado. Fica a dica pra vocês, então, de mais um livro incrível de Clarice. E é isso, então. Vamos encerrando o vídeo. Agradecer mais uma vez a incrível da Ju Gervason, que me ajudou com a interpretação do conto Amor. Obrigada, Ju. Muito obrigada mesmo. E é isso então, minha gente, na semana que vem não vai ter vídeo do projeto de leituras da Unicamp, pelo menos. Eu vou colocar algum outro vídeo aqui no canal. Por quê? Porque o próximo livro que eu vou ler, gente, é o Sagarana, do Guimarães Rosa, que é um livro gigante. Eu sei que vocês só precisam ler um dos contos desse livro, mas eu vou acabar lendo o livro inteiro também, porque sim. Então é isso, eu vou precisar de 2 semanas para me dedicar à leitura do Sagarana. Portanto, no domingo que vem vai ter vídeo aqui no canal, só não vai ser do projeto da Unicamp, tá? Então daqui a 15 dias, no outro domingo eu volto, então, pra gente discutir, então, a leitura do Sagarana. Na verdade, do conto do Sagarana, que eu já esqueci qual é, mas vai aparecer escrito aqui em algum momento, certo? E é isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo, até mais!